Quem é que dirige a sua vida? Quem é que comanda a sua vida? Quem é que dá as ordens para você? Quais são os conselhos que guiam a sua vida? Por quem você deixa ser guiado e levado? Em breve nós vamos dar esse treinamento do Evangelho de João, 4 lições do Evangelho de João. E essas mensagens que nós pregamos em setembro à noite são baseadas nesse estudo bíblico. E a última lição é: Jesus, o dono da minha vida. Mas essa não tem sido a realidade de muitas pessoas. A vida cristã, ela é fundamentada na relação pessoal que nós temos com Jesus. E através dessa comunhão que nós encontramos em Jesus, verdadeira liberdade, direção para as nossas vidas. Só em Jesus nós encontramos essa direção, essa paz. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, quando chega aquele momento em que nós reconhecemos que somos pecadores, que nós não conseguimos sozinhos, e nós dizemos: Senhor, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, entra na minha vida, me transforma, me muda. Quando nós fazemos isso, Ele passa a ser o dono das nossas vidas, Ele passa a governar as nossas vidas, mas não apenas em palavras, em atitudes, porque a nossa vida começa a mudar, as nossas atitudes começam a mudar, a nossa forma de pensar começa a mudar, os nossos hábitos começam a mudar. E não é uma igreja que vai te dar uma lista de pode e não pode, não é a igreja batista que vai chegar e vai falar para você: olha, isso não pode fazer. Após o momento de aceitarmos Jesus, o Espírito Santo, Ele entra na sua vida. Você é batizado e selado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo em você vai te orientar, vai te mostrar, vai te dirigir sobre o que é bom e o que não é. Mas Jesus tem que ser o dono da sua vida. Você precisa ter esse encontro. Você precisa ter essa experiência, e cada um vai ter de um jeito. Cada um vai ter uma experiência, não é a mesma para todos. A minha foi dentro do quarto, sozinho. Depois de um estudo bíblico que eu fiz sozinho. Ninguém me acompanhou. Ninguém estava ali comigo. Eu não estava num banco de uma igreja. Eu estava sentado na calçada, um casal da igreja batista que morava de frente aos meus pais. Chegaram no culto de quarta-feira. A Solange olhou para mim, atravessou a rua, me deu um folheto. O título era: Você é muito importante para mim. Aquele folheto foi só o que eu precisava para tudo aquilo que Deus já estava trabalhando na minha vida, para eu ir para o quarto, me ajoelhar e dizer: Senhor, eu me rendo. Eu reconheço que o Senhor está com a verdade. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Cada um vai ter uma experiência de um jeito. O que você precisa ter essa experiência de transformação, essa experiência real. Esse é um chamado para que possamos viver sobre o senhorio de Cristo, para que Ele possa ser o Senhor das nossas vidas, onde a gente possa reconhecer a sua autoridade, permitindo que Ele guie cada área da nossa vida. Tudo. Ele vai ser o dono da nossa vida. Tudo. Portanto, os textos bíblicos de João que nós vamos ver aqui, nos revelam a relação de autoridade, de cuidado, mostrando que Jesus, Ele quer ser aquele que é Senhor sobre os seus seguidores. Mas não como imposição, não para mandar, mas para ser o nosso mestre, o nosso Senhor. Por isso, essas informações que nós estamos dando com relação a Jesus, tanto de manhã como à noite, você pode encontrar no livro Conheça Jesus. Está no aplicativo, está no nosso WhatsApp, está no nosso site também. Quem não consegue acessar pelo aplicativo, tudo que tem no aplicativo está no nosso site. Basta você olhar lá na parte de informativos. Mas Jesus, Ele é o mestre, Senhor das nossas vidas.
Ele tem sido o mestre, o Senhor da sua vida. Obrigado, irmão. Eu já até tinha preparado aqui. Ora, irmãos, a gente precisa de microfones novos. Deus vai nos dar. Amém? Ó, quem mexe com o som já fala até aleluia. Vira até pentecostal. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai dar. Jesus é o Senhor e mestre das nossas vidas. Olha o que diz João 13:13. Vocês me chamam de mestres, de Senhor, e vocês estão dizendo bem, porque eu sou. Jesus aqui se declara como mestre, como Senhor. Ele afirma que Ele é digno da nossa obediência, pois Ele é aquele que nos ensina, Ele é aquele que nos guia. E a palavra mestre implica que Ele vai nos instruir, nos ensinar a viver de acordo com os princípios dEle, que estão na palavra de Deus. A partir do momento que a gente começa a seguir Jesus, o que eu vou seguir, as orientações que eu vou ouvir estão aqui, na palavra, nas escrituras. Ele começa a ser o meu mestre, aquele que vai me dar as orientações, a direção. E eu vou viver de acordo com os princípios do reino. Por isso eu começo a chamar Ele agora de Senhor, indicando a autoridade que Ele tem sobre nós, sobre minha vida. Quando afirmamos que Ele é o dono da nossa vida, estamos reconhecendo que Ele tem autoridade para dirigir os nossos passos, para corrigir os nossos erros, para nos conduzir à plenitude de vida, porque Ele é o único que pode ter autoridade para ser o nosso Senhor, mas ninguém pode ser o seu guia, o dono da sua vida, a não ser Jesus. Somente Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. No próximo domingo nós teremos aqui celebração da ceia. E na ceia nós olhamos para o que Jesus fez na cruz, na crucificação. Foi o único que morreu pelos nossos pecados. A única pessoa que demonstrou o quanto nos amava, entregando a própria vida, foi Jesus. É por isso que ele se declara em João 10 como o bom pastor. E o bom pastor que cuida de nós. Se você ler João capítulo 10 todinho, você vai ficar encantado de ver esse texto. Mas ele fala, pelo menos esses 2 versículos que nós vamos ver aqui, algo muito importante. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quando somos ovelhas de Jesus, quando a nossa vida é dele, nós ouvimos suas orientações e nós seguimos as suas orientações. Nós seguimos a sua direção, porque nós somos suas ovelhas. E nós entendemos que é a voz do nosso bom pastor e nós seguimos. Algumas dessas orientações não vão ser tão fáceis assim. Algumas a gente gostaria de deixar de lado. Mas como Ele é Senhor e dono da nossa vida, nós obedecemos em todas elas. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando não compreendemos, mesmo quando não temos todas as respostas, as ovelhas, elas ouvem e elas obedecem, elas seguem. E no versículo 28 diz, eu lhes dou a vida eterna. Vocês, se tiverem Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Esse versículo é usado até para nós, dentro da teologia, falarmos sobre a questão da salvação, de que o crente não perde a salvação, da perseverança eterna dos salvos, porque nós agora estamos nas mãos de Deus, nós somos propriedade dele, e nada, ninguém pode nos atirar da presença de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus se apresenta como o bom pastor que cuida das ovelhas, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. E quando Ele é o dono das nossas vidas, nós somos ovelhas que ouvem a sua voz e que seguem. Segue o bom pastor. E esse bom pastor, ele garante para nós segurança.
Ele garante para nós cuidado. Significa que nós nunca estamos sozinhos, nunca estaremos desamparados. Podemos nos sentir sozinhos, mas nunca estaremos sozinhos, porque Deus está cuidando de nós. Deus está nos garantindo essa segurança e dizendo: ninguém os poderá tirar das minhas mãos. Você já leu Romanos capítulo 8? A partir do versículo 31. Abra sua Bíblia aí. Não está aqui não. Mas eu gostaria que você lesse. Romanos 8, 31. Paulo vai falar dessa verdade. Paulo vai citar um pouco sobre isso. Romanos 8, 31. Amém? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí o texto continua. Paulo vai citar algumas coisas. Ele vai dizer o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos ler juntos a partir do 35? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia? Mas porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nada pode nos separar do amor do Senhor. Ninguém pode nos arrancar das mãos dele, se ele for Senhor das nossas vidas. Se ele for o dono das nossas vidas, ele nos garante segurança. Ao permitir que Jesus seja dono da nossa vida, nós não estamos nos entregando a ele, nos entregando a sua proteção, a sua direção, sabendo que ele nos guia às águas tranquilas. E mesmo que a gente passe por algumas tempestades, ele está conosco no barco. Nós não estaremos sozinhos. Mesmo que ele não acalme algumas tempestades, ele vai estar ali conosco. Portanto, quando a gente olha para João, nós lembramos que a liberdade que nós encontramos em Jesus é diferente de qualquer liberdade que o homem pode achar que tenha. Por isso que diz a palavra: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Quando Jesus não é dono da nossa vida, nós somos escravos. Escravos do pecado. Escravos de tantas coisas que nos acorrentam, que nos prendem, que nos aprisionam. Quando nós oferecemos a nossa vida a Jesus, convidando Ele para ser o nosso dono, o nosso Senhor, nós encontramos nele liberdade, libertação. Uma das coisas que Ele nos tira é o peso da culpa. A culpa de erros que nós já cometemos, a culpa de escolhas erradas que nós já fizemos, a culpa de um passado que nós gostaríamos de apagar. Ele simplesmente nos livra dessa culpa, porque ao nos perdoar, Ele esquece o nosso passado. Ele nos perdoa, nos justifica. Em Cristo nós encontramos essa verdadeira libertação.
Quando Jesus é dono da nossa vida, Ele nos liberta do pecado, do medo, da escravidão espiritual. Não é uma liberdade para a gente fazer o que a gente quer, mas é uma liberdade para viver de acordo com a palavra de Deus, com a direção de Deus. É por isso que essa liberdade nos liberta do pecado. Vamos ler juntos? Jesus Quando Jesus é o dono da nossa vida, a gente é liberto de um sistema de vida que nos aprisiona. E nós passamos a viver agora em liberdade plena como filhos de Deus. E aqui em João 8,34, a palavra de Deus vai destacar essa escravidão do pecado que alcança todos os seres humanos. Romanos fala que não há ninguém que seja justo, não há um sequer que seja bom. Somos pecadores. E quando Jesus é dono da nossa vida, Ele nos liberta dessa escravidão do pecado, dando-nos poder para vencer tentações e viver uma vida de santidade. Então o crente, depois que aceita Jesus, e Jesus é dono da vida, nós não pecamos mais, amém? Pecamos sim, continuamos sendo pecadores. Só que agora, nós não somos mais escravos do pecado. O pecado na vida de um crente é um acidente. Ele não é recorrente. E toda vez que nós pecarmos, a gente pode fazer algo. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo em perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Antes de entregar a vida a Jesus, antes dele ser dono da nossa vida, quando nós pecamos, nós sentimos somente remorso. Sentimos um peso, ficamos entristecidos, mas isso não gera transformação, mudança. Por isso a gente continua aprisionado e sempre cometendo os mesmos erros. A partir do momento que Jesus é dono da nossa vida, o Espírito Santo agora passa a morar em você, o seu corpo agora é templo do Espírito Santo, você é habitação do Espírito Santo. Quando você peca, o Espírito Santo, ele se entristece. E você agora não sente só o remorso, você sente algo chamado tristeza, que te leva a arrependimento. E esse arrependimento leva você a confessar o seu pecado e dizer: Senhor, pequei contra a sua santidade, errei, não obedeci a tua palavra, transgredi a tua lei, me perdoe. E a gente busca corrigir rapidamente o erro, comportamento que nós não tínhamos antes, quando Jesus não era dono da nossa vida. Portanto, quando Jesus é dono da nossa vida, Ele nos liberta. E agora a gente passa a ter condições de vencer as tentações. E são muitas elas. E cada um tem uma área fraca na sua vida de tentações. Não é igual para todos. Tem pessoas que é o dinheiro. Tem pessoas que é o poder. Tem pessoas que é a questão da sexualidade. Cada um tem uma área de fraqueza, que nós precisamos entender que vai ser essa área que o nosso inimigo vai trabalhar, para que qualquer brecha que a gente possa dar, a gente ceda, porque ele vai oferecer convites tentadores. Mas como agora Jesus, Ele nos livrou da escravidão do pecado, e nós não somos mais escravos do pecado. A liberdade que Jesus oferece vai além dessas circunstâncias externas. É uma transformação interna, removendo as correntes do pecado. Por isso que agora nós entendemos sobre a unidade de Jesus com o Pai. Vamos ler juntos esse versículo tão grande? Jesus aqui revela a sua unidade com o Pai. Ele afirma que Ele e o Pai são um. Isso demonstra que a autoridade divina que Jesus possui vem do próprio Deus, porque Ele é Deus. Ao mesmo tempo que é homem, enquanto esteve na terra e sentia fome, sentia sede, Ele é Deus. Ressuscitava mortos, andava sobre as águas. Então, ao afirmar que Ele e o Pai são um, Ele demonstra a autoridade divina. Quando Jesus é dono da nossa vida, nós estamos unidos a Ele, por meio dEle, ao Pai.
E é por isso que depois de Jesus ser o dono da nossa vida, a gente começa a chamar Deus de Pai. Porque agora Ele é o nosso Pai espiritual. Ele é o nosso Pai, o Pai que cuida de nós. E talvez para você essa palavra Pai traz tantas coisas, e te traz tantos pensamentos, ou te traz tanto sofrimento quando você ouve essa palavra. Mas o nosso Pai Celestial é diferente do Pai humano, que talvez já te humilhou, que talvez já abusou de você, que talvez não cuidou de você como você esperava. O nosso Deus, como Pai espiritual, nunca nos abandona, nunca nos decepciona e não abusa de nós. Ele cuida de nós. Isso significa que agora a nossa vida, ela é baseada como filhos de Deus, e nós, tudo que nós fazemos reflete a vontade desse Deus, que é o nosso Pai. Por quê? Porque Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. O pecado nos afastou de Deus, nos tirou da presença do Pai. Mas Jesus declara: eu saí do Pai e vim ao mundo. E novamente eu deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus deixa bem claro que a sua missão de vir ao mundo foi para nos reconciliar com o Pai. Portanto, quando você aceita Jesus como seu Senhor, quando Jesus é dono da sua vida, nós estamos aceitando a obra redentora de Deus em nós. Porque Jesus é o mediador entre Deus e os homens. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. O que é mediador? A única pessoa que nos liga a Deus, que nos aproxima de Deus, que nos reconcilia com Deus é Jesus. Porque foi o único que morreu na cruz por nós. Por isso que a palavra diz que é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo, o homem. Jesus é o único mediador, é o único que te leva até Deus. Por isso essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, cuidado com isso. Ele, Jesus, é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Ele é único. E Ele é o mediador entre Deus e os homens. E através de Jesus que nós experimentamos de Deus o perdão, a restauração, e a reconhecermos Jesus como dono da nossa vida, nós estamos dizendo: eu reconheço o que o Senhor fez na cruz por mim, e aceito o seu sacrifício. Portanto, quando Deus começa a fazer essa obra redentora em nós através de Jesus, nós começamos a desenvolver uma fé, possuir uma fé que reconhece Jesus como nosso Senhor. É por isso que Tomé responde e diz o seguinte: Senhor meu e Deus meu. Você quando ora agora, você não precisa falar Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Você pode até usar isso. E quando eu participava das reuniões do conselho de pastores, tinha um pastor querido lá que quando ele orava, eu falava todos os personagens da Bíblia. Eu falei: meu Deus, não vai acabar essa oração mais. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Noé. Eu falei: Senhor, até ele chegar no Novo Testamento, acabou a reunião. Agora não é mais só Deus deles, agora é meu Deus. É meu Deus, porque agora Ele me salvou, Ele me transformou. Ele reconhece aqui plenamente a divindade, a autoridade de Jesus. Essa declaração é um exemplo de como nós devemos nos posicionar diante de Jesus, reconhecendo Ele não somente como nosso Salvador, mas como nosso Senhor. Ele é Senhor, Ele é dono. Ao fazer essa confissão, Tomé está expressando uma entrega total a Jesus, algo que nós também devemos fazer na nossa caminhada cristã. Porque Ele é dono da nossa vida, nós não temos mais nada. Sabe, o banco do motorista, não é mais a gente que está nele, a gente está no passageiro. Agora é Deus, é Jesus, é Ele que está guiando, é Ele que está orientando, é Ele que está dirigindo. Quando declaramos que Jesus é dono da nossa vida, estamos afirmando a nossa entrega incondicional a Ele. Senhor, todas as áreas da minha vida, tudo é teu. O Senhor é meu Deus, Deus meu. Você não é só mais um, você é um filho amado do Pai.
O que me deixa maravilhado é saber que mesmo diante de tantas pessoas que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos conhece individualmente. Ele não nos trata por atacado. Nós temos um recurso como cristãos, quando a gente não sabe o nome do irmão, de olhar e falar o quê? O irmão. Você não gravou o nome, você chama de irmão. Olha como a gente sai bem nisso. Irmão, irmã, e está tudo bem. Deus não faz isso. Deus nos conhece pelo nome. E Deus não só nos conhece pelo nome, como o Salmo 139 nos mostra, que Deus, desde a nossa concepção, da formação, lá no ventre, no útero, Ele já estava nos vendo. Ele já estava olhando cada detalhe nosso. Ele conhece cada um de nós individualmente. Ele conhece cada detalhe da nossa vida, da nossa história. Eu tenho tido o privilégio de sentar com alguns aqui no gabinete e conhecer parte da vida, conhecer parte da história. Mas isso é uma parte tão pequena. Deus conhece tudo sobre você. Deus sabe tudo sobre você. E o que me deixa mais maravilhado em tudo isso é que Ele sabe tudo de mim e continua me amando, querendo ter um relacionamento comigo. Enviou Jesus para morrer na cruz, mesmo eu sendo um pecador. E mesmo eu seguindo o meu coração, andando em desobediência, longe de Deus, Ele colocou pessoas para me falar da palavra. Eu lembro que no supermercado que eu trabalhava, 16 para 17 anos, dois amigos eram muito próximos, Pedro e o Fernando. Pedro desviado da batida, e o Fernando nunca tinha sido membro de nenhuma igreja. Fernando se converte na Assembleia de Deus. Fernando passou agora a viver com Jesus, a falar de Jesus para mim. O Pedro foi com ele para a Assembleia, se reconciliou lá na Assembleia de Deus. E esses dois me enchiam de falar de Jesus no mercado. Eu não aguentava mais aquilo, eu não queria ouvir aquilo. E eu lembro que no supermercado que a gente trabalhava, era o caminho para os crentes ir para a Assembleia de Deus, Ministério Missão. Então chegava o horário um pouquinho antes do culto, eles andavam tudo de pé. Eles entravam no mercado para falar com Pedro, com o Fernando, e entrava aquele monte de gente de terno. Aí uma vez eu sentei numa da caixa de óleo e falei assim: e aí, vai começar o culto ou não vai? Zombando. E eles oravam por mim. E uma daquelas irmãs falava assim: Deus tem um plano na sua vida, Osvaldo. Deus tem um plano na sua vida. E eu dava risada, zombava, mas no fundo, eu guardava tudo aquilo. Eles me davam, na época não tinha WhatsApp, eles me davam os versículos escritos. E eu guardava aqueles versículos e depois eu li em casa. Fui para Batista, Pedro e Fernando continuou na Assembleia. Fernando hoje está na glória. Pastor da Assembleia de Deus. Estava voltando com a família, ele era gerente do Banco Bradesco. Trabalhava numa agência ali próxima a Olímpia. E voltando com a família para Guariba, sofreu um acidente. Ele, a esposa e a filhinha faleceu na hora. Só a filha mais velha ficou viva, sobreviveu. Nesse dia do acidente, a gente estava ministrando uma visita e a gente recebeu a notícia. O Fernando era muito querido, alguém que nos impactou muito. Pedro hoje continua crente, firme, envolvido na igreja, está em Penápolis, na Assembleia de Deus lá. Mas como aqueles irmãos foram importantes, Deus usou eles de forma tremenda para falar o meu coração. Deus usou aqueles homens para me mostrar. E na época nós éramos jovens, 17, 18 anos, com sonhos. Deus tem usado pessoas para falar com você, porque Ele quer ser dono da sua vida. Mas talvez você está com o coração duro.
Talvez você não tenha permitido Ele ser o seu Deus, o seu Senhor. Jesus é o dono da nossa vida e tem que ser o dono da nossa vida, mestre da nossa vida em todos os aspectos. E ao reconhecermos Jesus como o dono da nossa vida, nós não vamos somente aceitar a sua autoridade sobre nós, mas nós vamos experimentar dele a sua paz, o seu cuidado, a sua liberdade. E vamos viver diariamente sobre o seu senhorio. Sobre o seu senhorio. E quando a gente está preparado para esse dia, quando Ele é dono da nossa vida, a gente está preparado para qualquer coisa, até para a morte. Ela dói. Hoje a gente falou sobre morte na classe de novos membros. A gente está estudando a declaração doutrinária e falou ali sobre morte, justos e ímpios. A gente tem que estar preparado para isso. E a gente só está preparado para isso quando Jesus é o dono da nossa vida. Mas você já chamou Jesus para ser dono da sua vida? Peço que você fique de pé. Neste momento eu quero orar. E se você quiser fazer isso, se você quiser que Jesus seja dono da sua vida, você vai repetir comigo uma oração muito simples. Não precisa fazer isso em voz alta. Talvez você não quer se constranger perante as pessoas que estão ao seu redor. Mas faça essa oração com sinceridade. É uma oração onde você vai estar convidando Jesus para ser dono da sua vida, para entrar na sua vida, para mudar a sua realidade de vida, para te dar salvação e certeza de vida eterna. Ele vai poder fazer isso. Romanos diz: todo aquele que invoca o nome do Senhor, esse será salvo. Romanos 10:13. Ele não entra sem ser convidado. É o momento de você convidar Ele para ser Senhor da sua vida, dono da sua vida. Feche seus olhos. Repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. O pecado me afasta de Deus. E nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados. E eu te aceito, Jesus, como o meu Senhor e como meu Salvador. Entra na minha vida, me mude, me transforme, seja o meu dono. Abençoe a minha vida, a minha casa, porque nesta noite eu afirmo um compromisso com o Senhor. Me dê a certeza da vida eterna, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos dizer que nós somos gratos por tudo aquilo que Ele faz e por tudo aquilo que Ele é. Vamos louvar? Louve o Senhor.